Olá, amigos do canal! Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol. Dessa vez, futebol internacional, futebol de seleções nessa data FIFA. Vamos fazer o pré-jogo de Brasil e Bolívia, Bolívia e Brasil. Obviamente, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera, estamos aqui para comentar sobre esse Brasil e Bolívia, como você destacou, onde a seleção brasileira vai subir a montanha para enfrentar o time boliviano 4.100 metros de altitude. Eu não aguento jogar nos 800 metros de altitude de Belo Horizonte, quem dirá nos 4.100 de El Alto, que é um nome Já, bem já começa intimidador, né? chamando El Alto, né? Você já vê onde é que você está pisando. Exatamente. Mas vamos aqui fazer um pré-jogo, nossas expectativas, a escalação que promete pelo menos algumas mudanças e nossas apostas também, o que a gente acha que vai acontecer no jogo. Então, começamos por onde? Começamos pela escalação? Podemos começar pela escalação. O Ancelotti promete mexer muito no time com relação ao que ganhou por 3-0 do Chile no Maracanã, mas no gol ele não vai mexer. O Alisson continua como titular. Eu queria saber de você, Bruno. Você daria chance para o Bento, para o próprio Hugo Souza? Ou acha que o Alisson passa na segurança, é melhor ele ganhar ritmo ali com um, um novo treinador? Cara, eu acho que, assim, o goleiro eu acho que pode mexer, porque não tem tanta questão de entrosamento como os jogadores de linha, né? Eu entendo, por exemplo, ele não querer mudar muito a estrutura da seleção, porque ele tem pouco tempo de treino e os jogadores que ele pretende ser os titulares precisam de criar alguma química ali entre eles, entender movimentação, quando um vai, quando o outro volta. Mas o goleiro eu acho que não precisa muito disso. Não acho que além do Alisson a gente tenha nomes muito fixos já para a Copa do Mundo, então eu acho que valeria um teste, né? O Bento já jogou alguns jogos, então eu colocaria o Hugo, até porque para mim hoje o Hugo está na frente do Bento, que não faz uma boa temporada na Arábia. Aí eu daria uma oportunidade sim, mas também entendo começar com o Alisson. Ele foi na bola de segurança, um jogo difícil também, por todo esse fator altitude. A gente vai falar mais para frente. O Chile, a Bolívia joga a vida nesse jogo contra o Brasil, apesar do Brasil já só cumprir tabela, não é o caso para o time boliviano. Mas o Ancelotti foi de Alisson, que é o melhor goleiro disparado dos três que ele convocou. Então, poderia fazer um teste, mas não vejo nenhum absurdo em escalar o Alisson. E, seguindo aqui para a linha de defesa, o Brasil vem provavelmente com toda ela modificada. Tem o Vitinho na lateral direita, Fabrício Bruno e Alex Ribeiro na zaga e Caio Henrique do lado esquerdo. Aí o Ancelotti querendo ver alguns nomes novos. Vamos ver, né? Porque ao mesmo tempo que ele não muda todo mundo, ele faz algumas substituições, são alguns testes, por exemplo, o Fabrício Bruno para ver o que ele tem no jogador, né? Um jogador que já jogou pela seleção brasileira, mas o Ancelotti não conhece. O Alexandro, que ele já viu jogando, jogou muito bem, eu acho legal dessa outra oportunidade. E os laterais, eu acho que ainda não se tem certeza se ele vai mudar, se ele vai manter, mas é uma linha de defesa nova, né? Eu acho que aí ele já começa os testes para ver a questão do elenco, como que tá. A verdade é que para esse jogo eu mudaria todo mundo. Eu mandaria um time completamente alternativo. Mas se é para dar entrosamento, tem que manter os caras também. Não faz sentido ser um mistão tanto. Tudo bem que acho que ele quer manter um nível, porque também se colocar o time todo reserva, os caras mal se conhecem, então às vezes é difícil você ver a questão do nível individual quando o coletivo está muito mal. Mas também eu sou a favor do reservão. Então o misto para mim não faz tanto sentido nessa defesa. Ou coloca os quatro reservas ou os quatro titulares. E a informação que a gente tem aqui do Globo Esporte, que eu estou tirando a escalação provável do Brasil, ele iria, a princípio, com a defesa toda reserva. Vale ressaltar para ver também como o Fabrício Bruno vai sair nesse jogo, né? Você destacou, ele volta à seleção, mas é um zagueiro que é marcado pela sua velocidade, por ter um físico muito bom.
ficar de olho como ele vai reagir num jogo na altitude, que é bem diferente ali, questão do cansaço, da falta de oxigênio, talvez isso pode acabar pesando um pouco pro lado dele. O Alex Ribeiro, zagueiro da seleção brasileira. Legal ver ele tendo uma nova chance, porque a princípio o Gabriel Magalhães voltou e é o titular na posição, mas ele foi muito bem na primeira data FIFA do Ancelotti. E só mais uma pitadinha aqui sobre os zagueiros, é que muito fala da questão de alguns zagueiros que estão machucados, que estão sem ritmo de jogo. Para citar dois exemplos, Militão e Bremer, dois nomes que jogam em times importantes da Europa. Mas o Ancelotti está sinalizando de que só vai convocar jogadores que estiverem no 100% fisicamente, que estiverem ali em boas condições físicas. A gente atribui muito isso ao Neymar, mas eu vou trazer para esses dois caras da zaga que nas duas últimas temporadas sofreram muito com lesões. Eles ficaram praticamente as duas temporadas inteiras fora. Será que pode correr um risco deles ficarem preteridos se a dupla de zaga brasileira fizer um bom jogo contra a Bolívia? Cara, eu acho que, assim, teoricamente, o Bremer é um baita de um zagueiro. É um cara ali que poderia estar disputando para ser titular. Quando foi convocado, estava ali nessa disputa. A questão é que ele machucou, ficou muito tempo parado, voltou agora na Juventus e voltou bem. Mas também, vamos supor que o Ancelotti coloca o Alex Ribeiro, coloca o Fabrício Bruno, os dois fazem um jogaço. Ele gosta muito da convocação. Então eu acho que coloca-se essa pulga. É porque o Bremer é o melhor zagueiro, digamos assim. Só que se o que ele tem tá ganhando, vale mais ele ir pelo certo ou pelo incerto, né? Porque aí também é um pouco de azar do Bremer que machucou no momento errado. Eu ainda acho que ele vai ser testado, tem que ser testado em algum momento no ano que vem, ainda mais, sei lá, ser um terceiro zagueiro. Mas esses dois caras é o jogo para eles colocarem ou a exclamação da convocação, ou pelo menos a interrogação na cabeça do Ancelotti, que eu também imagino que veja o Bremer hoje na frente deles, em condições normais de temperatura e pressão. Mas quem joga é quem dá bem. Se os dois forem lá e jogarem muita bola, não vai ter motivo para colocar um outro zagueiro nessa disputa. Concordo com você. No mínimo, joga pressão para os zagueiros brasileiros que podem ter um nível acima, mas que em condições físicas eles não estão conseguindo render. E com relação aos laterais, acho o Vitinho um lateral ok. Tinha muita expectativa quando ele surgiu, foi para futebol inglês, voltou para o Botafogo, mas não vem se destacando como o melhor lateral do futebol brasileiro. Acho que ele faz bem a Bom, função. bom Acho lateral. que vale ali o teste com a saída do Wanderson, que também não se firmou na seleção brasileira. E o Caio Henrique, que já viveu fases melhores, que justificariam mais a sua convocação, tem a chance agora. É bom para ter a oportunidade de ver como ele se sai com a camisa da seleção brasileira, então acho que vale o teste. Eu acho que é interessante ver também como que, taticamente, a seleção vai se comportar com esses 2 nomes, porque no último jogo que a gente comentou, o pós-jogo, inclusive, dá uma conferida aí no canal quem ainda não ouviu, o Douglas Santos ficou bastante, praticamente numa linha de 3 em muitos momentos, e o Wesley subia. Tinha vezes que o Wesley estava mais à frente que o Estevão, que era o ponta direita do time, grande parte do jogo, inclusive. Nesse outro formato, o Vitinho, que é um cara talvez seja melhor defensivamente, o Caio Henrique é um cara que faz mais essa ala mais avançada. Será que o Brasil vai fazer esse ajuste para o outro lado? Será que vai ser o Caio Henrique ali de meia esquerda, ala, e o Vitinho compondo essa linha de três? Ou ele vai manter o lateral direito subindo e vai trazer o lateral esquerdo para ficar mais atrás? Eu acho que é interessante também, porque isso traz novas propostas também no futuro. Se ele colocar o Caio Henrique e for bem, e o Vitinho for mal, e aí o Wesley vira o titular, aí ele vai ficar com dois laterais que sobem muito, não vai, né, sair dessa linha de 3, por exemplo. Então eu acho que é legal a gente ver também como é que ele vai brincar com esses novos nomes, se ele vai manter a mesma formação do outro jogo ou se ele vai testar uma formação tática também diferente para essa partida. Sim, como uma linha de defesa que nunca jogou juntos, fica a curiosidade de ver como eles estarão posicionados então. Essa resposta a gente só vai ter na hora do jogo, mas interessante ver o Ancelotti dando oportunidades para outros jogadores. Jogadores que ainda não tiveram espaço com ele, e foram só 3 jogos até aqui também.
Mais algum comentário sobre a defesa ou podemos seguir para o meio campo? Acho que podemos ir para o meio. Meio campo do Brasil que tem reforço. No jogo contra o Chile foram 2 jogadores ali ocupando espaço. Nesse aqui serão 3. Andrei Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Aí ele dá um descanso para o Casemiro, que já não é nenhum garoto, tem que jogar na altitude, poderia pesar um pouco o nível de atuação que ele poderia ter, dar espaço para o Andrei Santos, que fez uma temporada passada muito boa, está chegando no Chelsea buscando seu espaço, acho que vale o teste ali para ele começar jogando. Mantém o Bruno Guimarães, que vem da sua melhor partida com a camisa da seleção brasileira, do jogo contra o Chile, e volta o Paquetá para o meio campo, que entrou muito bem também no jogo do Maracanã. Vai ter a chance agora contra a Bolívia. Ele que, se o West Ham tá uma draga nesse início de temporada europeia, o Paquetá é um dos poucos que está se salvando lá no time. Cara, eu acho que, assim, o Casemiro é um cara que já tá na Copa, né, a não ser que uma tragédia muito grande aconteça, ele já é um nome que tá garantido na lista. Então, legal também dar uma oportunidade para alguém ali no lugar dele. O Andrei Santos é um jogador muito bom, muito promissor, é jovem, é um cara que faz o primeiro volante, faz o segundo volante, que numa convocação de Copa do Mundo, que você tem um número limitado de jogadores, é sempre bom você ter esses caras polivalentes, você nunca sabe em qual lugar do campo que você vai precisar de que os jogadores atuem. Então, ainda mais porque, é igual você falou, ele está chegando agora no Chelsea, foi contratado há um tempo, mas estava emprestado no Estrasburgo, né? Então ele está chegando agora num time que já tem um meio de campo muito bem, formado ali, que é Enzo Fernandes e o Caicedo. Então, se o Ancelotti fala que ele vai convocar jogadores que estejam bem fisicamente, estejam jogando com frequência, o Andrei já sai um pouco atrás, porque eu acho muito difícil ele pegar a titularidade, pelo menos nesse primeiro momento, no time. Hoje no Chelsea ele é um reserva. Então, ele vai ter poucas oportunidades para ser titular no Chelsea e mostrar jogo por 90 minutos para a comissão técnica do Brasil. Então, esse jogo que ele vai ter a oportunidade de jogar e jogar pelo menos mais, de, sei lá, 60 minutos, é o tipo de partida que ele também tem que usar para colocar o nome dele na lista, colocar pelo menos a dúvida na cabeça do Ancelotti. Porque em termos de tempo de jogo, eu acho que ele vai ter menos do que a concorrência. O Bruno Guimarães vem numa sequência boa na seleção, igual você falou, o último jogo dele foi muito bom, o jogo anterior também, eu acho que foi quando teve essa mudança de chave dele com a camisa amarelinha. Então eu entendo também ele continuar jogando, é um dos pilares ali desse meio de campo para essa partida, é o cara que é o titular que num time misto, ele vai ser esse ponto de equilíbrio. E o Paquetá é outro nome que é também, assim, se não tivesse toda a questão do afastamento dele, por causa da investigação, é um cara que também, para mim, já estava garantido na Copa do Mundo, excelente jogador, mais polivalente ainda que o Andrei. O Paquetá faz meia atacante, faz segundo volante, faz meia direita, já jogou de falso 9 no Flamengo quando surgiu na base. Então, excelente jogador, polivalente, muito habilidoso. Vamos ver como que ele se sai nessa função de meio armador, que é a mesma que ele entrou aqui no jogo no Maracanã. Não vai estar jogando de segundo volante, vai estar jogando mais avançado. E é um cara também que, para mim, tudo normal, é mais um que está garantido na Copa do Mundo. Eu concordo com você e bom destacar que é legal ver o Paquetá voltando a jogar pela seleção e voltando a jogar bem depois do que ele passou. Muita gente lá falando um monte dele, depois ele foi inocentado. E bom ver que a carreira dele está seguindo, né? Apesar de tudo que ele passou, ele está conseguindo dar essa volta por cima. E torcer para que ele continue jogando bem pela seleção. Ele que é um jogadores que sempre, na maioria das vezes que teve as oportunidades com a camisa do Brasil, ele jogou bem, na minha visão. E torcer para que ele chegue bem na Copa, que faça uma grande Copa do Mundo, para ajudar o Brasil. É um cara E que vai sempre bem, né. é isso. Podemos seguir para o ataque. Bora para o ataque. O ataque também todo modificado. Luiz Henrique foi o principal nome, dá para falar assim, da vitória do Brasil na partida anterior. Ganha a vaga ali na ponta direita. Samulino na ponta esquerda e Richarlison no comando do ataque. Queria saber de você o que, é que você acha das mudanças. E mais uma pergunta, porque o Caio Jorge foi cortado da lista por uma lesão.
Se ele tivesse, o Ancelotti iria de Richarlison mesmo ou você acha que ele colocaria o Caio Jorge para testar? Ó, começando, né, deixar essa dúvida aí para o final, deixar a picanha para o final do churrasco. Luiz Henrique, igual você falou, destaque do último jogo, mesmo jogando ali 30 minutos, 25 minutos, foi o melhor em campo, participou de todos os gols depois do momento que ele entrou dentro de campo. É um cara que, com essa oportunidade titular, é mais um que, se jogar bem, também é para se firmar na lista, inclusive com chance de ser titular quando o Brasil jogar jogos com força total. Estevão jogou muito bem, mas o Luiz Henrique jogou melhor. Inclusive, o Estevão é um cara que eu gostaria de ver jogando nessa partida também. É um moleque novo, eu acho que ele precisa ter essa rodagem, dar jogo para ele com a camisa da seleção brasileira. É que ele tem poucas oportunidades e até a Copa ele vai ter poucas. Então é um cara que, mesmo um jogo não valendo nada, eu queria ver a comissão técnica dando mais jogo para ele ficar cada vez mais confortável com a camisa da seleção. O Samulino chegou depois, né, com os cortes que vieram. Martinelli fez uma partida ok. Teoricamente, essa ponta esquerda tem dono, né, que é o Vinícius Júnior, mas é um cara que, se fizer um grande jogo, pode também colocar essa dúvida na cabeça do Ancelotti para ele disputar ali a segunda vaga, a vaga de reserva do Vinícius Júnior. Ele ganhou essa oportunidade depois de uma lesão. E o Richarlison, né, que eu também acho que ganhou essa oportunidade porque, condições normais, aqui seria Caio Jorge. Inclusive, foi o que aconteceu no Maracanã, né? No jogo que o Caio Jorge se lesionou. Ele que entrou no lugar do João Pedro. O Richarlison entrou depois na ponta esquerda. Mas como eu falei, uma medalha de mérito ali por ter treinado legal, o Ancelotti colocou ele para jogar uns minutinhos ali de ponta esquerda que ele não, pouco fez. O Richarlison é um jogador que, na última Copa, ele foi muito bem. Depois jogou muito mal o ciclo inteiro na seleção e no Tottenham. Agora ele voltou a jogar bem no Tottenham, mas as últimas partidas dele pela seleção brasileira são desastrosas. Assim, cara, na última data FIFA, sem ser essa, assim, o Richarlison provavelmente tinha que ter sido substituído no primeiro tempo. Não lembro qual a partida, não sei se foi contra o Paraguai, talvez, que ele vai de centroavante, ele não consegue acertar um passe, um domínio, ele erra tudo o que ele tentou. Para mim era para ele ter saído com 20 minutos de jogo. Assim, tá bem no Tottenham, né? É um cara que já tem uma certa experiência, então ele ganha essa sobrevida muito por conta da lesão do Caio Jorge. Mas também aqui eu acho que, se vai mandar o misto, eu gostaria de ver mais do João Pedro, porque eu acho que nos últimos meses criou-se muita confiança de que o João Pedro é um nome para ser o 9 da seleção na Copa, mas ele tem pouquíssima também experiência sendo titular da seleção brasileira e sendo jogador da seleção brasileira. Ele é um cara que era convocado com alguma frequência quando ele estava no Brighton, mas assim, ele não era um nome que estava presente em todas as convocações, não é um cara também que jogava todos os jogos. Foi agora para o Chelsea, está jogando muita bola, foi bem no jogo no Maracanã, é outro que eu acho que precisa de jogo, precisa de tempo, precisa de jogar mais com a camisa da seleção brasileira, porque ele não vai ter muitos jogos até a Copa do Mundo. É um cara que eu também queria ver saindo titular, se é para mandar time misto. Eu acho que o Estevão e o João Pedro tinham que estar jogando. Com relação ao Estevão, acho que vale a pena dar uma moral para o Luiz Henrique ali, pela partida que ele fez. Talvez puxar o Estevão um pouco para dentro, mas talvez ele também queria ver um pouco mais do Paquetá. Então, essa é uma que eu entendo. Pode até entrar no segundo tempo ali, invertendo. Com 15 minutos do segundo tempo, sai o Luiz Henrique, entra o Estevão, para ele ver um pouco mais ele com a camisa da seleção. E na questão do centroavante, eu concordo com você, cara. O Richarlison é um jogador que já fez muitas partidas pela camisa da seleção brasileira. Estou vendo aqui mais de 50 jogos ele tem com a camisa do Brasil. O João Pedro tem poucos jogos e poucos jogos como titular também. Então valeria um pouco mais esse teste. O Richarlison, você já destacou a fase dele pós-Copa, que é um período considerável, é muito ruim. Parece que reacendeu uma fagulha ali nesse início de temporada, mas eu acho que ele talvez seja o nome mais questionável ali do ataque. O João Pedro provavelmente estará na Copa do Mundo. Nesse momento a gente tem o Jorge arrebentando.
Aí você tem outros nomes que no momento não estão bem, mas se despontarem, o Pedro acho que é um nome que pode ficar à frente do Richarlison. Tem também o próprio Vitor Roque, se começar a encaixar no Palmeiras, ele jogando com uma dupla de ataque, é um nome que tem que ser observado também, por ser muito jovem. E o Richarlison é um cara que já mostrou que ele pode entregar pela seleção brasileira e também já mostrou que ele pode entregar para o Ancelotti, porque ele foi treinado pelo treinador italiano no Everton. Talvez seja por isso que ele está convocando o Richarlison, por já conhecer, visto que ele entregou lá no Everton com ele, tentando dar uma moral, ver se ele consegue desempenhar próximo do que ele jogou com ele no time da Inglaterra. Mas a verdade é que até aqui, os últimos jogos do Richarlison pela seleção brasileira são bem abaixo. É, o Ancelotti gostava muito do Richarlison no Everton. Eu lembro que ele falava que o Richarlison era jogador para fazer 20 gols por temporada na Premier League. Era o que ele pedia para o Richarlison era 20 gols no campeonato, que ele via potencial para o atacante chegar lá. Não sei, né, eu não acho que ele, não me lembro, eu acho que ele não conseguiu chegar nos 20 gols, mas ele fez uma boa temporada no Everton. O Richarlison jogava muito bem lá nos Toffees. E só deixar claro aqui que eu não acho que o Luiz Henrique tinha que sair não, eu acho que o Estevão, mudar ali para o meio, às vezes recua o Paquetá e tira o Bruno Guimarães, ou na própria ponta esquerda. Então eu acho que o Luiz Henrique tinha que jogar, mas eu queria ver mais do Estevão. E do ataque ainda tem o Matheus Cunha, né, que estava nessa convocação, foi cortado por lesão. Tem que ver como que o Ancelotti entende ele. Na última convocação ele foi colocado teoricamente como atacante, mas jogou muito mais como meia, e o Vini era o centroavante daquele time. O Matheus Cunha jogou de 10, maior parte do tempo. Mas é um cara também que pode fazer, o ataque, né. A gente estava falando no começo, jogador polivalente é sempre bom você ter na Copa do Mundo, que você nunca sabe em qual posição que você vai precisar de alguém. Então ainda tem essa concorrência. Vamos supor que o Samuel Lino, que chegou depois, mas faz um bom jogo, o Estevão tá bem, o Luiz Henrique tá bem, o João Pedro tá bem, o Caio Jorge, tá bem, o Matheus Cunha volta e volta bem. Alguém do ataque vai ter que sair, né. Eu acho que o que tem feito partidas piores pela seleção brasileira, dos que tem jogado, é o Richarlison. Então também igual eu falei, sabe, a linha, a última linha de pra ele se salvar. Ele estava ali meio que afogando e tacaram uma boia. Vamos ver se ele consegue segurar na boia e subir de novo no barco. É isso, pesquisei aqui rapidão sobre a temporada mais artilheira do Richarlison no campeonato inglês. Ele fez 13 gols em duas temporadas, na 18-19 e na 19-20. Ele foi o máximo de gols que ele conseguiu. Acho que jogando no No Everton, Everton, tá muito bem, assim, acho que ele fez boas temporadas. O problema é que já tem algum tempo de que ele alcançou essa temporada mais artilheira. Mas se tem uma coisa que vale destacar do Richarlison é que ele é um cara que gosta de estar no ambiente da seleção, ele sempre deixa muito claro o quanto é importante para ele estar ali, que ele quer ajudar, assim. Ele pode estar jogando mal, mas não é aquele jogando mal de sacanagem, é porque a fase é ruim, porque ele é às vezes voluntarioso, a o bola cara pega que na canela corre. mesmo, mas Exato. entrega para o Richarlison nunca faltou. Isso aí é, é bom destacar. E talvez seja um dos motivos porque ele, mesmo em má fase, era convocado também. Às vezes os treinadores gostam de ter esse tipo de jogador que sente vontade de estar ali com um grupo, que faz bem para ele. Então, e parece ser uma pessoa muito gente boa, né? Tipo, ele parece ser um cara divertido e tal, que pro ambiente Bom deve de ser grupo, importante. ele sempre foi. Isso. Ninguém nunca viu reclamações de Richarlison desde o América, Fluminense, Watford, Tottenham, Everton, e ele não me lembro de reclamações do Richarlison em questões de vontade, de grupo, igual você falou, ele sempre foi um cara que mesmo estando mal, mesmo estando no banco, sempre entra com muita vontade, é um cara que todo mundo gosta, é amigo de todo mundo no Tottenham, é amigo de todo mundo na seleção. Então, é um cara que, igual você falou, parece ser muito gente boa, defende muito causas sociais, é um cara que está muito presente também, sempre, querendo ajudar pessoas, é um cara que parece ser muito do bem, assim. Não estou falando mal aqui do Richarlison. A questão é que, no final das contas, também tem que olhar o desempenho, e do ataque ele é o que tem jogado um pouco mais abaixo na seleção. Torço para que volte a ao nível anterior. Ele foi o artilheiro da última Copa pela seleção brasileira, não foi?
que ele fez uns 3 gols, 3 ou 4. Foi. Foi 3 gols, 2 na estreia, um deles o gol mais bonito da Copa, Foi de aquele vo voleio. depois fez o gol contra a Coreia na vitória por 4-1 do Brasil, ele fez 3 gols na Copa, foi o artilheiro da seleção. E se retomar o bom futebol, continuar marcando gols do Tottenham, a tendência é que ele continue sendo chamado por já ter um histórico com o próprio treinador e com a própria camisa da seleção. E antes dos palpites, só queria destacar aqui uma coisa que o Brasil vai enfrentar nesse jogo, que normalmente não enfrentava quando o jogo era lá na altitude contra a Bolívia, que é o jogo está valendo para a equipe da Bolívia. O Brasil normalmente pegava a Bolívia já eliminada. Não é o caso agora, porque com a ampliação de vagas para a Copa do Mundo, 6 países se classificam direto aqui na América do Sul, mais uma vaga de repescagem. A Bolívia, no momento, é a oitava colocada com 17 pontos, atrás da Venezuela com 18. Ou seja, a Bolívia tem que ganhar o jogo se quiser ter alguma chance de ir para a repescagem. Então, a tendência é que eles façam uma mobilização, que o estádio esteja lotado e que os jogadores sejam muito motivados, porque nenhum desses jogadores foram para uma Copa do Mundo. Então, a tendência é que eles entrem disputando cada bola como se fosse um prato de comida. Uma situação diferente para o Brasil do que ele está acostumado a enfrentar nesse cenário de altitude, que já é um desafio. Vai ter mais esse de que o jogo está valendo para o seu adversário, que normalmente é a Bolívia lá só para cumprir tabela, e o Brasil também, que já enfrentava a Bolívia já classificado para a Copa. E aí, a gente viu o que aconteceu no Paraguai, né, Paraguai que volta à Copa depois de muito tempo, o presidente declarou feriado nacional. Assim, a movimentação antes da partida foi absurda. Era gente na rua, era clima de final de Copa do Mundo. Porque para essas seleções, é a final da Copa do Mundo delas. Estar na Copa do Mundo já é um título. E você falou aí de ser um jogo diferente, porque para a Bolívia tá valendo. Vou trazer aqui números, Matheus. Trabalho jornalístico sério. O Brasil jogou na Bolívia 10 vezes por eliminatórias. Sabe como é o retrospecto? Você tem algum palpite? Eu acho que o Brasil deve ter algumas derrotas, mas talvez tenha ganhado mais que perdeu. São 2 empates e 4 vitórias para cada lado. A Bolívia, que é um dos países que uma das seleções que mais ganhou do Brasil na história, né, nas eliminatórias, se eu não me engano, é a que mais ganhou, muito por causa da altitude, né? Usa isso como arma, tá certo. Coloca o Brasil para jogar agora em 4.150 metros de altitude, valendo a vida, e pode ser a única seleção do continente que vai ter um retrospecto positivo contra o Brasil se ganhar esse jogo em eliminatórias. Exato. Nenhuma outra seleção tem um retrospecto positivo. Se quiser ir para a Copa do Mundo, vai ter que superar. O Brasil vai ter que ficar com esse retrospecto positivo. E só para passar a informação, a Venezuela pega a Colômbia em casa. Colômbia já classificada para a Copa do Mundo. Então, esses dois jogos, o do Brasil com a Bolívia e Venezuela com a Colômbia, são os que valem alguma coisa nessa última rodada, porque a Argentina já é primeiro, pode ter uma mudança ali entre o segundo e o sexto colocado, só pegar aqui. Mas O aí Brasil tem 20, o Brasil tem 28, o Paraguai tem 25, o Brasil é o segundo, o Paraguai é o sexto. Tem Uruguai, Equador e Colômbia entre eles, mas a FIFA mudou um pouco a divisão dos grupos, a classificação nas eliminatórias não determina para qual pote os times vão no sorteio dos grupos na Copa do Mundo. O que eu acho ruim, porque acho que se o time fez uma eliminatória mais ou menos, ele deveria ficar num pote abaixo, e aí tem mais chance de grupos da morte. Você, por exemplo, nessa pegada, o grupo na Copa do Brasil foi Itália, Inglaterra, Uruguai e Costa Rica. Acho muito difícil a gente ter um grupo desse com esse novo formato, essa mudança do sorteio dos potes. e quem passou nesse grupo, Matheus? Costa Rica. Costa Zica. Boa Copa, a Copa de 2014, inclusive. Exato. Comparação aqui que eu falei do retrospecto na Bolívia, no Brasil são 13 jogos disputados. Qual você acha que é o retrospecto? Eu tô querendo falar 13 vitórias, mas pode ter tido um jogo que o Brasil empatou, então vou 12 vitórias e um empate.
quase acertou. São 11 vitórias e 2 empates. Eu queria saber quais foram os times que empataram com a Bolívia dentro do Brasil. Ah, deve ter, sei lá, um gol de Marcelo Moreno num escanteio, alguma coisa assim. Se eu fosse apostar, eu colocaria uma das seleções do Dunga, que empatou com a Bolívia no Brasil. Pode ser um palpite fortíssimo. Hum, O Brasil já teve Mas, suas dificuldades. O Brasil já quase não foi para algumas Copas, inclusive ganhou depois de quase não ir. Eu acho exato. legal esse negócio também da classificação não interferir no pote. No final das contas, eles vão pelo ranking, né? Eu acho que às vezes faz Uhum. mais sentido. Por exemplo, o Brasil pode sair como sexto, igual você falou nessa classificação, ou quinto. Isso colocaria a gente num pote péssimo, o que não representa a força da seleção e que acontece muito mais na América do Sul do que na Europa, porque as eliminatórias da Europa têm uns jogos que, meu amigo, coloca seleções para jogar contra países que a seleção é amadora. Aí mete uns 10-0 e não sei o quê. O único país que não consegue classificar na Europa é a Itália. E o momento que vive a Itália, ganhou de 5-4 hoje de Israel. Não sei se você viu esse jogo. Eu vi o Ela resultado só. fez 2 gols contras e fez o gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo. Assim, enfim. Aí tá aí querendo ficar fora de mais uma Copa do Mundo, né? E se a Itália perde, porque saiu atrás nesse jogo. Se a Itália perde, ficaria a 6 pontos de Israel, que é o segundo do grupo, e é quem vai para a repescagem. Exato. Então, palpite para o jogo de amanhã, ou o jogo de hoje, que o vídeo vai ser lançado nessa terça-feira, nós estamos gravando segunda à noite. Palpite para o jogo. Posso ser ousado? Pode. Bolívia ganha. De quanto? Deixa eu pensar. Meu coração me diz 2-1, mas a defesa do Ancelotti é muito boa. O Brasil não sofreu gols com ele ainda em 3 jogos. Então, 1-0, não sei. Pô, 1-0 Bolívia. Vamos, vamos ser corajosos. Eu fiquei pendendo por esse 1-1 nesse final quando eu fui raciocinando, mas eu vou de 1-0 Bolívia. 1-0 Bolívia. Eu vou arriscar numa vitória do Brasil, apesar da altitude. 2-1 Brasil, porque a Bolívia pode querer sair para o jogo por estar valendo vaga, dando espaço para o Brasil com Luiz Henrique, Samulino, Paquetá, o próprio Richarlison, que podem castigar num contra-ataque, numa bola enfiada. Então, 2-1 Brasil e, infelizmente, a Bolívia não irá à Copa do Mundo dessa vez. Eu acho que existe bastante essa possibilidade. Eu acho que o que nesse jogo, a chave da vitória seria a vontade justamente desses jogadores que não estão com a vaga garantida, né. Eu acho que o que pode fazer o Brasil ganhar essa partida são esses novos nomes que estão entrando, que precisam jogar bem para estar na próxima convocação. Eles não estão nem pensando em Copa do Mundo, estão pensando no próximo jogo, sabe. O Luiz Henrique, Samuel Lino, o Richarlison, o Fabrício Bruno na zaga, os laterais, são caras que estão jogando, assim, pelo prato de comida deles. Então, se eles entrarem com muita vontade, entrar jogando muito bem, aí o Brasil vai ter uma vitória talvez até tranquila. Tranquila acho que é difícil, porque o jogo na Bolívia nunca é tranquilo, mas pode ganhar. A questão é que eu acho que não sei como é que vai estar o clima na seleção, sabe, já ganhou, acabou de ter uma goleada em casa, jogo a mais de 4.000 metros de altitude. Tem que lembrar que vários jogadores da seleção não estão acostumados com isso, é porque tem vários caras que estão ali, que saíram muito jovens para a Europa. Poucos jogaram Libertadores, eh, poucos jogaram em altitude, então vai ser uma primeira experiência para muita gente ali. Eu acho que isso também pode dar uma mudada, porque o próprio Ancelotti nunca treinou um time a 4.000 metros de altitude, sabe, é uma primeira experiência, é a Bolívia jogando a vida, é o Brasil que não joga a vida, então eu consigo ver essa zebra passando ali no pasto. Sim, também acho possível e também só destacar o ponto da altitude, que alguns jogadores, por exemplo, Wesley, Fabrício Bruno já jogaram Libertadores, o Paquetá também já jogou Libertadores, mas já vi estudos dizendo que quanto está num nível de altitude muito grande, cada 100, 200 metros mais que você sobe, impacta mais ainda, tipo, é uma diferença
que na altura é pequena, mas para o corpo ela é muito grande, assim. Então, pode fazer diferença também, porque os jogadores nunca têm jogado a 4.100 metros de altitude, né? Vai ser a primeira vez, acredito que para todos esses jogadores do Brasil. Vai ser um jogo pesado, vai ser um jogo difícil. E concordo com você que é possível a Bolívia surpreender o Brasil. Mas vamos ver se o talento do futebol brasileiro vai falar mais alto nesse jogo, mesmo com toda a adversidade. É, exatamente. Eu acho que no final das contas, 11 contra 11 é uma bola, tudo pode acontecer, o Brasil é um time muito melhor, mas vou aqui com a magia do futebol, é legal também você ter novos times na Copa do Mundo. Não ficarei triste se o Brasil perder. Perder jogando bem, amassando, perdendo 20 gols, e a Bolívia chega uma vez e faz, eu não vou ficar triste, é legal também ver. A Venezuela também, são 2 países que tem muito tempo que não vão pra Copa do Mundo, né. Informação para você: a Venezuela nunca disputou uma Copa do Mundo. Aí, é legal, cara. Só Magia do que futebol tá aí. eu acho que a Venezuela tem uma geração melhor que a boliviana. Eu acredito que talvez eles possam, se não for nessa, talvez na próxima eles consigam. A Bolívia eu não sei. A Bolívia Porque, joga muito com altitude, né, se tivesse uma Copa sim, do Mundo na Bolívia, a Bolívia era concorrente para chegar numas oitavas. falar aqui, se tivesse uma Copa do Mundo na Bolívia, nenhum europeu passava das quartas de final, né? Era Libertadores total essa semifinal pra frente era Libertadores total. Exato. Põe Mas põe o Mbappé pra correr a 4.000 metros de altitude. é um A pique Inglaterra já não chega morreu. no aeroporto. Exato. Vocês têm algum comentário antes da gente fechar, passar para o final? Acho que é isso, já apostei contra o meu país, pessoas já fecharam o vídeo de raiva, me chamaram de antipatriota, então não vou acrescentar mais nada. Fique tranquilo que os patriotas, eles gostam da bandeira dos Estados Unidos. Então, você Não apostei contra os pode, Estados Unidos, tô você tranquilo. pode ainda ter o agrado de alguns patriotas, mas se você chegou até aqui, primeiramente, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você espera desse mistão do Ancelotti na altitude, o que você acha que vai ser, comenta aqui seu palpite. O que você espera mais, o que você espera menos nessa seleção brasileira. Compartilhe o vídeo com todas as pessoas que você conhece para ajudar o nosso conteúdo a seguir crescendo, para a gente continuar expandindo aqui o nosso trabalho. Muito obrigado e até o pós-jogo de Brasil e Bolívia, onde nós estaremos comentando uma possível classificação da Bolívia ou o 100% de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. 100% não, porque ele empatou o primeiro jogo, mas a invencibilidade de Carlo Ancelotti. Corrigir a tempo. Valeu, um abraço. Você falou mistão da Itália, será que italiano come misto? Qual que será que chama o misto quente da Itália? Cara, eu fui num restaurante italiano tem pouco tempo e acho que não tem misto lá na Itália. Será? Fica aí a informação, coloquem nos comentários, você italiano que está assistindo esse vídeo, se vocês comem misto quente na Itália. É isso, um abraço e até a próxima. Falou!